A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos juntos mais uma vez para mais uma lição, agora falando deste assunto tão importante, tão difícil, acerca da relativização da Bíblia Sagrada. E agora eu gostaria, como diz costume, dividir este estudo que nós vamos estar fazendo em 3 tópicos. O primeiro dele vai ser a Bíblia e o Espírito desta era. O segundo, a Bíblia e o pós-modernismo, e terminaremos com a Bíblia e o outro evangelho. Toda esta realidade, com certeza você, havendo já lido a nossa lição, já vai ter encontrado algum entendimento sobre isso. Nós lemos a lição, lemos o livro paralelo com este estudo do mesmo pastor comentarista José Gonçalves, e agora trazemos para você este estudo. E o nosso primeiro tópico fala sobre a Bíblia e o Espírito desta era. Dividimos também o tópico em 3 subtópicos da seguinte maneira: questiona a credibilidade da Bíblia, questiona a autoridade da Bíblia e C, questiona a relevância da Bíblia. Queridos irmãos, antes de nós entrarmos na leitura de alguns versículos bíblicos, gostaria de lembrar a você de que esta frente espiritual dos últimos dias, e você pode até se perguntar, irmã, isto só está havendo agora dos nossos dias? Não. A luta contra as Sagradas Escrituras, contra a fé, a confiança, a infalibilidade, a crença na infalibilidade bíblica, tem vivido desde os seus primórdios. Esta é uma realidade, mas o espírito da era, este tempo que vivemos, parece que a luta está ainda mais ferrenha. A verdade é que estamos nos fins dos tempos e o diabo está, através dessas sutilezas, como estamos aprendendo neste trimestre, tentando tirar de nós a última dos nossos sustentos. Como nós sabemos e temos visto a realidade da igreja, muita coisa que antes era o nosso normal, era o nosso padrão, era a nossa segurança, era a nossa diferença, já foram rompidos. É o que nós vamos falar aqui, algumas coisas dessa, os nossos fundamentos. Mas enquanto nós tivermos a Bíblia Sagrada, enquanto nós confiarmos e crermos na veracidade desta palavra, nós temos algo forte, aliás, o mais forte para sustentar, porque é ela que nos ensina acerca de Deus, de quem é Deus e tudo aquilo que Deus fez e faz por nós. Amém? Glória a Jesus. Mas vamos ver que neste tópico nós vamos falar de 3 questionamentos desta era em relação à Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, a sua credibilidade. Em outras palavras, será que nós podemos crer que a Bíblia é verdadeiramente toda inspirada por Deus? Será que nós podemos crer que todos os escritos que foram encontrados e canonizados são verdadeiros? Não há alguma intromissão de algo que não seja puro? Queridos irmãos, perguntas como essas, muitas pessoas já estão fazendo. No meio acadêmico, você leu comigo, quando nós começamos esta classe, há um movimento no mundo acadêmico para desconstruir a nossa crença, desconstruir a nossa fé e as verdades bíblicas nas quais nós estamos fundamentados. E a primeira coisa é perguntar se nós podemos verdadeiramente crer. Eu li um livro de uma irmã americana chamada Leslie Childers, e ela viveu esta realidade. Eu comentei com você em uma das nossas lives. Ela disse que depois de encontrar uma igreja que ela se sentiu bem, etc., ela foi convidada por um pastor para um estudo especial. E quando ela foi participar daquele estudo num dia da semana, ela levou o seu esposo e ele se apresentou, não é, como um agnóstico. E ela ficou completamente confusa. Mas a segunda coisa que aconteceu naquela realidade é que ele começou a questionar a credibilidade da Bíblia. E ela disse em várias entrevistas e em seu livro, ela disse: eu esperava tudo, muitas pessoas, eu encontrei já todo tipo de gente no mundo, nessa vida, evangelizando, encontrei satanistas, pessoas oprimidas, bruxas, todo tipo de gente neste mundo, mas tudo eu rebatia com a minha crença na Bíblia, com aquilo que eu creio na palavra de Deus. Mas quando aquele homem fez aquele tipo de questionamento, eu comecei a me perguntar: meu Deus, será que então a minha estrutura, a Bíblia, pode ser questionada nesse nível? E aquilo ali, irmãos, foi algo que muito forte para a vida dela. Ela passou, porque ela ficou um tempo nestas classes, passou muito tempo para refazer deste ataque do inimigo. E creia, o inimigo está semeando estas dúvidas
em nosso meio, tenhamos os nossos ouvidos espirituais atentos. Mas vamos falar sobre a credibilidade da Bíblia, sobre a ótica da própria Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 18 diz: porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aí eu vejo que Deus fala, ou suporta, ou mantém a credibilidade da Bíblia pela cumprimento de tudo que nela está escrito, aleluia, porque as promessas foram cumpridas, as profecias tornaram-se realidade, e por esse cumprimento a Bíblia prova-se verdadeira. Vamos a Mateus capítulo 24, versículo 35, esta mesma verdade: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, diz aí Jesus, não hão de passar, aleluia. Jeremias 1:12, diz a palavra de Deus: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Queridos, eu quero que nós entendamos, irmãos, neste dia, de que a Bíblia se pode crer nela, porque o Deus da Bíblia se pode crer nele, aleluia. Ele é o Deus Criador, e nós temos que entender que o Senhor teve poder para fazer este livro tornar-se uma realidade em nossas mãos. Quem foi que inspirou a Moisés a escrever sobre a criação? Ninguém esteve com Deus no tempo da criação, aleluia, mas o Senhor que inspirou, o Senhor que revelou, o Senhor que fez todas estas coisas que nós lemos neste texto sagrado, é aquele que diz a Jeremias: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Ele fez esta palavra chegar em nossas mãos, ele vela por esta palavra, e nada tem caído até agora sem que se haja cumprido, aleluia e glória a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 1-4, e tendo, pois, muitos empreendidos por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, termino com 4, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. A próxima segurança de credibilidade está nas pessoas que escreveram, que passaram estas informações. No caso deste livro, você está vendo o Evangelho segundo São Lucas. Ele descreve nestes versículos como ele, sendo médico, sendo uma pessoa da área, estudada, ele se informou, ele se tomou tempo em pesquisas, em todo tipo de busca, para que aquela igreja, para que Teófilo e aqueles que haveriam de ler esta palavra tivessem a certeza das coisas como foram. Então, realidades como essa, há pessoas que estudam também no meio acadêmico para encontrar a minuciosidade de tantos outros que trabalharam, usados por Deus para que esta palavra estivesse em nossas mãos. Será que nós podemos dizer amém por esta verdade? Glória a Deus! Mas a credibilidade nesta era tem sido questionada. Que mais? A autoridade da Bíblia. Hebreus 4:12, a palavra de Deus diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus tem autoridade, aleluia, como diz este texto, porque ela é viva, porque ela é eficaz e porque ela discerne, aleluia. Nós conhecemos o poder da palavra de Deus, e a autoridade da palavra de Deus está no poder da palavra de Deus. Ela obra em nossas vidas, ela trabalha para convencer a nós, para esquadrinhar a realidade da nossa vida diante de Deus, e por causa do poder desta palavra é que ela tem autoridade. João capítulo 1, versículo 1-3 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 1 João 5,7 diz assim: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Ora, este próximo entendimento é um pouco mais delicado para nossa compreensão, mas tão verdadeiro. Em ambos o texto, a palavra verbo e a palavra neste de 1 João, trata-se de logos, a palavra de Deus, aleluia. E Jesus é a palavra encarnada. Eu sei que isso é parte de mistério, de coisas espirituais, mas esta é uma realidade bíblica. Diz a Bíblia que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então existe uma profundidade, uma aliança, uma realidade entre aquilo que é manifestado de Deus com a palavra de Deus. Porque a este livro, a esta escritura, a própria Bíblia também chama de palavra de Deus, aleluia. E a palavra logos foi feita carne. Então você veja que neste texto de 1 João, onde aparece a Trindade, o Pai, deveria ser o Filho e o Espírito Santo. Aí está o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são mostrando claramente a Trindade. Então Jesus é a palavra encarnada. É este projeto redentivo aqui, porque isto é a palavra de Deus. Da criação ao fim, daquilo que nós conhecemos como tempo, não é? Este tempo que Deus criou a humanidade e a nossa história está aqui neste livro. Que coisa gloriosa e profunda. E a palavra de Deus, portanto, foi revelada a nós, aleluia. E Jesus Cristo veio estar conosco. A autoridade, então, irmão, na palavra? Com certeza, aleluia. Hebreus 13:8, Jesus Cristo, que é a palavra, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, porque ele não muda, porque ele é o mesmo, ele teve autoridade, ele estava, como disse no texto de João, participando da criação. Em verdade, sem ele, nada do que foi feito se fez. Parte ativa da criação, parte ativa, mais do que ativa, no processo da salvação, e vai estar até o fim dos tempos, quando ele cumprirá todas as coisas e entregará de volta a seu Pai, término do cumprimento desta palavra, aleluia. Tem então autoridade a palavra de Deus? Toda, irmãos, aleluia. Relevância. Questionam a relevância. Que é isso? Será que a palavra ainda vale para os nossos dias? Tá bom, é muito interessante para os judeus. Tá bom, ela parece muito válida para os crentes da igreja primitiva, o pessoal lá do tempo de Paulo, aquele pessoal bárbaro, né, que estava acostumado com Roma, aquela matadeira, aquela situação toda. Não para uma humanidade já tão mais sofisticada como nós hoje, uma realidade social completamente diferente. Irmãos, este questionamento está em muitas igrejas, em muitas escolas bíblicas e em muitos ciclos acadêmicos sobre a relevância da palavra de Deus. Mas não pode ser assim, porque a palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. Não tem nada a ver com aquilo que a gente cresce humanamente ou deixa de crescer, com aquilo que, com o perdão da palavra, a gente dá para frente ou dá para trás. Não tem nada a ver com isso, irmãos. A palavra de Deus, ela é eterna, porque Deus é eterno. Esta é a revelação de Deus para nós, para aquele que teme, que quer conhecer de Deus. Portanto, ela é relevante para todo o tempo, para toda a idade, para todas as raças, para todas as situações, porque ela é a resposta de Deus para nós. Ela mostra sabedoria de Deus para nós. Ela revela o projeto de Deus para nós. E todos aqueles que escolhem conhecem que, mesmo sendo um caminho estreito, estão sendo levados à salvação. E muitos já cruzaram a barreira de eternidade e já sabem o que é estar no paraíso, aleluia. Mas aqueles que desconhecem e fecham seus corações, não entendem,
não discernem e jamais compreenderão a veracidade, a autoridade e a relevância desta palavra. Mas nós que somos igreja dizemos sim, é para nós. Ontem, hoje e eternamente. Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra de Deus diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, o mundo, ele se muda, ele tem novas regras culturais, mas a palavra de Deus nos diz, não se conforme com isso. Aleluia. Mas busque a agradável e perfeita vontade de Deus, que nós encontramos aonde, irmãos? Isso mesmo, na palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 6 diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Aleluia! Então, a palavra de Deus ela é relevante para tudo isso. A Bíblia é a escritura inspirada e por ela nós podemos sim ensinar, redarguir, corrigir, glória a Jesus, para que caminhemos na vontade de Deus. Termino com Romanos capítulo 1, versículo 14, depois eu salto ao 16, nesta palavra de Paulo, que diz: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Vou para o 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que eu li estes versículos? Apesar de que o contexto de Paulo aqui é no sentido de espalhar, de uma dívida, de espalhar ou de dar, não é, o evangelho de Cristo, este caminho da salvação, mas você veja que ele entende que este evangelho, por isso ele é devedor para todos, que este evangelho é tanto para o sábio como para o indouto, tanto para o judeu, como para o grego, como para o romano. Portanto, este evangelho, esta palavra, ela é relevante, aleluia, para toda e qualquer circunstância. Eu creio que não viveremos mais muitos anos nesta terra, que estamos no tempo de fim. No entanto, se nós ainda chegarmos a 20 anos mais pela frente, ela ainda será a verdade de Deus para nós. Amém? Terminamos com o primeiro tópico. Agora vamos falar sobre o segundo, acerca da Bíblia e a visão pós-moderna ou pós-modernismo. O autor, o comentarista da lição, falou alguma coisa sobre a desconstrução e nós dividimos este segundo tópico em 3 subtópicos, dizendo, primeiro, a desconstrução do texto bíblico, fim do sentido objetivo. Segundo, desconstrução da fé, fim dos fundamentos. E terceiro, desconstrução social, fim das instituições. Pois é, meus irmãos, o pós-modernismo usou o pensamento filosófico, as ideias que dominam a sociedade em nosso tempo, né? São pós-modernas. E elas obedecem aos sentimentos e pensamentos. Você sabe, a filosofia é o estudo das ideias. E a gente que passa a vida inteira, aleluia, tendo ideias para melhorar o bem-estar da humanidade. Infelizmente, a maioria deles não está em compasso com a Bíblia Sagrada, glória a Jesus, porque estes são aqueles que estudam a Bíblia e não só o homem, né? Mas as filosofias e teorias, sobretudo aquelas que regem agora esta nova cultura ou esta realidade cultural que nós vivemos, trabalha ou tem imposto sobre a sociedade a realidade de desconstrução. E um dos primeiros pensamentos mais básicos do entendimento de desconstrução tem a ver com o que eu pus aí para você no primeiro tópico. O fim do sentido objetivo. Como assim? Nenhum texto que se lê deve ser entendido que tem um significado objetivo, uma verdade a ser dita, a ser entendida tal qual ela foi dada por aquele que a escreveu. Entendeu? Eu escrevo um texto para você e eu tenho, com certeza, o meu querer que você entenda. Mas a visão pós-moderna diz que o texto em si não pode, não deve ter nele, não estar contido nele este significado que eu quis. Ele deve ser desdobrado por você, o leitor, para que você livremente entenda, né, aquilo que está escrito.
como se fosse um código a ser desconstruído e um quebra-cabeça, mais ou menos. Eu montei o quebra-cabeça, em termos de palavra, coloquei algo por escrito. Passei para você. Você leu aquele escrito, mas para você entender bem, você vai separar cada uma dessas palavras num grande quebra-cabeça e depois você junta conforme o seu próprio entendimento e aí sim você dará um sentido à literatura. Isto chama-se desconstrução. É pegar as palavras, separá-las, sejam elas palavras, ideias ou entendimento. Mas ao você aceitar que não há um sentido objetivo em nenhum texto, você está querendo dizer que a palavra de Deus também deve ser lida sobre esta perspectiva, de que você ou eu não temos que entender o sentido que o autor quis, seja ele o autor entendido no sentido humanamente, o que Lucas, por exemplo, escreveu daquilo que ele pesquisou, entrevistou e ouviu sobre a vida de Jesus Cristo, nem sobre ele, nem muito menos aquilo que o Espírito Santo iluminou aos escritores da Bíblia. Amém? Então o processo pós-moderno é desfazer este texto de maneira que você ou eu que lemos, encontremos ou reencontremos verdades que caibam agora para a minha realidade ou para a sua realidade despegada da intenção do autor. Então você veja, irmãos, debandou tudo, mas esta é a realidade do pós-modernismo. Vamos ler uns textos bíblicos aí para a gente fortalecer a nossa fé, dar glória a Deus e ficar alegre que nós ainda cremos na palavra como ela é e naquele que a inspirou. João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade. Não diz a minha verdade, não diz uma verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 17, 17, a palavra diz: santifica-os na verdade. Olha Jesus orando por nós aí. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, 2 Timóteo 4:4, a palavra de Deus diz: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Portanto, queridos irmãos, pelo contexto da Bíblia aí, estes escritos são a verdade, trazem o entendimento, o sentido do que é verdade. Mas o espírito da era, o entendimento pós-moderno quer levar-nos em nossas escolas dominicais, em nossos seminários bíblicos, em nossas faculdades teológicas, desconstruirmos as verdades das Escrituras. Que o sangue de Jesus nos cubra. Nós estamos na terra para construir, aleluia, não para desconstruir, para pregar, para apregoar a verdade, a palavra de Deus, aleluia. E vamos ao segundo subtópico: desconstrução da fé, fim dos fundamentos. O texto de Salmo 11:3 diz: na verdade que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Queridos irmãos, é ou não é o que nós vivemos em nosso dia? E a nossa fé tem sido trazida a questionamentos, a um processo de desconstrução, e vou dizer para você aquilo que em primeira instância ouvi da irmã Alissa, que já mencionei dela, mas depois de ouvir dela, voltei a ouvir de várias outras pessoas e, enfim, porque já sabia do assunto, vemos mais e mais pessoas desconstruindo a sua fé até chegarem a ponto de serem ateus. E esta realidade se tem multiplicado e nós devemos dizer basta, aleluia. A igreja, pela graça de Deus, nós temos estudado estas lições para nós estarmos fortalecidos. Dizer o quê? Desconstruir a fé, duvidar, tirar os fundamentos da nossa fé. Irmãos, é hora da gente se agarrar com o que é fundamento. E talvez você pense: eu sei o que é fundamento. Não se sinta que sei tudo. É a hora da gente aprender. Aonde você conhece
onde você sente na tua igreja, na escola dominical, no culto de doutrina, não vai mais não, volte aí, aleluia, volte a participar, volte a ler a tua Bíblia em casa, em nome de Jesus, volte a pedir ao Espírito Santo fortalecer estes fundamentos de fé no teu coração, escutando, não aqui no nosso canal, aonde você tem escutado a palavra de Deus, de fontes seguras da tua denominação, que você sabe, que você sente também no teu espírito, este entendimento de que está aprendendo a palavra de Deus. É hora de nós, irmãos, amarmos de volta a palavra de Deus. E não platonicamente, não de palavra, porque às vezes eu escuto tantas pregações, irmãos, que amar a palavra, viver a palavra. Mas nós amamos amar a palavra, mas não temos vivido junto da palavra. Não temos mais aberto a nossa Bíblia em casa para ouvir o Espírito Santo falar conosco. Não temos pegado a nossa lição da revistinha para ler as leituras e pedir para o Senhor falar e esclarecer o nosso coração. Depois de ouvir uma mensagem ou um estudo como esse, parece que aquilo se foi de nós e nós não estamos meditando, permanecendo. Queridos, é hora de nós amarmos de volta, porque esta é a nossa âncora segura. Sem ela, eu vou dizer, eles estão chacoalhando os alicerces. Você vai dizer, irmã, não vai chegar a mim. Eu digo a você, aquela irmã que foi... a irmã Alissa, que eu acabei de falar dela, ela é crente pentecostal. E ela disse, eu não sou crente criada, como é que se diz, só no banco de igreja, sem fazer nada. Os pais dela eram super ativos no trabalho ministerial, evangelizavam, evangelismo de rua, participavam em coisas de dar, de bem social e etc., mas muitas realidades espirituais, falavam do evangelho, vinham pessoas extraordinariamente um opróbrio da sociedade vindo para Jesus. Ela tem testemunhos fantásticos. Ela disse, eu não vivi, eu não cresci num evangelho água com açúcar, eu vivi a realidade do evangelho e o evangelho pentecostal. No entanto, esta mesma irmã chegou a ser abalada, porque a seta da desconstrução, ela não é só racional. Igreja, vamos entender esta realidade, por favor. Aquilo que nós estudamos nesta série de lições, às vezes a gente olha, a sociedade está fazendo assim, a razão é essa. Há uma linha de raciocínio, há uma ideologia, mas há um espírito por trás. Porque o Senhor nos alertou do espírito do anticristo, da realidade espiritual que traria falsos profetas e toda essa realidade espiritual enganadora, e nós conhecemos de onde vem tudo isso, daquele que é mentiroso e enganador desde o princípio. E a atuação é dele mesmo. Olha aqui, as sutilezas de Satanás nestes dias. As sutilezas de quem? Que antecedem a volta de Cristo Jesus. Então vamos nos despertar de que esta luta não é contra carne e sangue. Aleluia. E, portanto, nós não podemos querer ganhar ela na nossa razão, nem na nossa emoção, nem no nosso conhecimento, e nem na nossa dureza e certeza das coisas. Que como crentes, eu e você, eu tenho certeza que você é como eu. Eu digo muitas vezes, ninguém me abala. Eu conheço a verdade, eu amo a Jesus, mas eu vou dizer para você uma verdade. Que quando 2008, se não me engano, foi quando eu fiz um estudo sobre a igreja emergente. Na época se chamava este movimento, que hoje é o cristianismo progressista, igreja emergente. E eu fui fazer um trabalho a pedido do meu pastor de pesquisa, escrever um material sobre isso, e eu tive que ler muito de suas literaturas. Irmãos, abalou fortemente a minha vida. E eu fui conversar com o meu pastor sobre aquelas realidades. Ele diz, minha filha, você não pode ler este tipo de literatura como se estivesse lendo qualquer outra. Então há que ter um preparo espiritual para encarar, porque estas coisas... E olha, eu quero dizer isso, porque aquilo da igreja emergente não é igreja satanista, não é uma igreja espiritista, é crente, é só uma visão diferente, um novo evangelho, uma nova maneira de viver o evangelho que eles estavam apresentando e que hoje é a realidade do cristianismo progressista. Você está entendendo? Então é importante para a gente entender que a nossa milícia não é carnal, é espiritual. Portanto, soldados de Cristo Jesus, eu e você vamos nos levantar, vamos sair dessa classe hoje clamando ao Senhor dos Exércitos que renove a nossa vida, que nos dê cada dia diante da nossa família, diante da nossa classe escola dominical, entendimento e autoridade
para que com muita capacidade ou eloquência, nós possamos ter a autoridade de defender aquilo que nós cremos, os nossos fundamentos, aleluia, na palavra de Deus. Precisamos rogar ao Pai. Precisamos rogar ao Senhor que nos faça ver e que nos levante nesta posição. Não é de grito, mas é de autoridade. E o Senhor nos dará, porque eu creio que Ele quer que nós sejamos esta geração, porque nós somos os últimos irmãos que estamos segurando esta verdade. Você sabe bem que até entre as nossas igrejas já olhamos muitos fundamentos sendo derrubados. Mas cabe a você e cabe a mim estar de pé ainda diante do nosso filho adolescente, diante da nossa filha criança, diante do nosso amigo de trabalho, diante do nosso aluno de escola dominical, a responder, como diz a palavra, com amor, com carinho, tendo misericórdia dele, aleluia. A verdade, mas a verdade existe, aleluia. E nós precisamos fundar no conhecimento, mas falar com a autoridade. Vamos para o próximo. Terceira desconstrução seria a desconstrução social, ou os fins das instituições. Romanos capítulo 13, versículo 1, a Bíblia diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Vale dizer de que este texto está tratando de autoridades humanas, de instituições humanas, sejam elas governamentais, as quais você vai ver que Jesus nunca quebrantou, quando perguntaram para ele, né, você vai pagar imposto? O que Jesus fez? Ele riu, chacoteou daquela realidade, falou mal de Roma, ele disse não, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César tem autoridade, ele está lá por um motivo, aleluia, mas nós temos outra autoridade sobre nós, a qual ambas nós respeitamos, porque foi Deus quem permitiu, inclusive o trecho do César está aonde ele está, entendidos, irmãos? Então, há instituições, há problemas, podemos falar mal de Roma, podemos falar mal da liderança da nossa denominação, podemos falar mal do líder da nossa família, nosso pai. São perfeitos? De maneira alguma. Mas entenda, por favor, que sobre eles há um Deus que permite ou não permite. Há um Deus que vela pela verdade. Glória a Jesus. E Deus permite todas as coisas, né? Para o bem daqueles que o quê? Que amam a Deus, aleluia. Então estejamos sujeitos às instituições. 1 Timóteo 3,15 diz: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Termino com Efésios 6, 1-3, que diz: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Que instituição é essa que nós estamos falando aí? Pai, mãe, família. Instituição do versículo passado. Igreja, casa de Deus. O espírito da era, o pós-modernismo quer abalar, destruir estas instituições. Mas a Bíblia nos diz, aleluia, de que não há nenhuma perfeição nelas, perfeição é em Deus, mas que nós devemos estar nelas, não rebeldes a elas, pelo contrário, contribuindo, obedecendo. Do resto, irmão, justiça pertence a nós, pertence a Deus, aleluia. Terminamos o nosso estudo com a Bíblia e o outro evangelho. Tópicos: livres se conformamos com as normas sociais. B, corretos se reafirmamos as escolhas. C, amorosos se não apontamos o pecado. Queridos, quando nós olhamos para este último tópico, o próprio título dele, o qual tiramos da revistinha, ainda que eu frequentemente uso esta colocação de outro evangelho, é porque não há outro nome. Existe um movimento ou várias ideias, por que não dizer alguns movimentos
No meio evangélico, de origens diferentes, às vezes evangélicas, às vezes espiritualistas, enfim, não vou entrar em detalhes agora, porque não é o caso, mas que falam de Jesus, mas que falam de salvação, mas que falam de luz, mas que falam de palavra. Mas nestes outros casos, fora da igreja do Deus vivo, da igreja verdadeira e da palavra de Deus, você vai ver que em alguns destes contextos ele fala de Jesus, mas usa somente um dos focos, uma parte da vida de Jesus, um foco descontextualizado. Como assim? É como quem pega a história de alguém e toma um episódio. Vamos dizer uma pessoa má. Vamos começar por aí? Vamos dizer uma pessoa má que você conhece, ou triste. Pessoa ruim demais da conta. Cara ranzinza, fechada e etc. Mas num dia, essa pessoa viu uma coisa tão interessante que ele olhou para aquilo ali e riu. E aquele sorriso lindo, você tirou uma foto e disse, meu Deus, que pessoa feliz. Mas o sujeito é amargoso, amargado e tudo. O que é isso? É uma foto descontextualizada. Não está na realidade da vida daquela pessoa. Foi quase por acaso. Esta realidade acontece com muito ensino do Evangelho, com muita realidade do conhecimento bíblico. Portanto, a sociedade, por exemplo, olha ali a letra A, prega o quê? Liberdade. Ninguém tem direito de julgar, todo mundo é livre, pode pensar o que quiser, pode defender o que quiser, pode viver como quiser, mas a verdade é que há liberdade desde que nós estejamos em conformidade com as normas sociais. Por exemplo, as normas sociais hoje é não haver barreiras para posições sexuais das mais diversas, entre elas o homossexualismo, né? Então, qualquer pessoa que fale a favor disso, ele é livre para falar, para defender. Mas se você, por acaso, pensar diferente, você é livre, né? Então, este evangelho é um outro evangelho. Esta liberdade, em verdade, não é verdadeira, mas mentirosa. Romanos 12:2 diz isso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hebreus 5:14, a Bíblia diz mais, o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para, olha aí, discernir tanto o bem como o mal. Portanto, a vontade de Deus, o discernimento do bem e do mal, é onde nós devemos basear a nossa vida. Nós temos liberdade. Crente não é preso, não, irmãos. Crente, na verdade, é o único povo livre verdadeiramente. Quem prende, biblicamente falando, quem aprisiona é o pecado. Amém? Segundo, estamos corretos se a gente reafirmar a escolha das pessoas. Ou seja, cada um tem direito de escolher. E nessa sociedade, deixa eu falar assim, neste novo evangelho, nessa nova visão de mundo, todo mundo está certo. Por quê? Porque é relativo. O que é certo para você. Tá entendendo? É certo para mim, é certo para o professor, é certo para o pregador. Portanto, é relativo. Não há uma verdade absoluta, segundo o entendimento desta geração. Então, nós somos nessa geração corretos se a gente concordar, se a gente afirmar a escolha, entre nós aqui falando, pecaminosa da sociedade. E não pode ser assim. Isaías capítulo 20, nós vamos reler este versículo. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz, escuridade. E fazem do amargo doce e do doce amargo. Terminamos com Gálatas, capítulo 1, versículo 9 ao 12. Assim como já vos dissemos agora, de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Olha aí Paulo perguntando. A quem a gente alegra? A quem a gente serve? A homem ou a Deus? Procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo.
Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi, aleluia, em faculdade alguma, digo eu, Paulo disse, de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, aleluia. Então, nós não temos que reafirmar a vontade do homem, nós não temos que concordar com a vontade do homem. Este é um outro evangelho que Paulo diz, olha, escutou esse outro evangelho por aí, é anátema, não é de Deus, porque o que nós recebemos, o que eu recebi, foi de Jesus Cristo. Terminamos com amorosos, olha o outro evangelho, esse aí é demais, porque esse aí está por toda parte, esse aí é o que mais espalha, irmãos. Nós somos amorosos, porque a vida agora é todo mundo amar um ao outro, né? É tudo em nome do amor, gente. Não é assim que a gente escuta da sociedade? Não, tá tudo bem, deixa que haja amor, né? Oh, meu Deus. É amor, nós somos amorosos, se não apontamos o pecado. Mas me diga, por favor, quem é que ama verdadeiramente? Lembra Jesus falando, a palavra de Deus falando, que ao filho que ama, ele faz o quê? Ele repreende. Se o pai não repreende, não é filho. Não é filho. Porque aquele que ama, ele corrige para que ande em caminhos corretos e vá bem. Mas o mundo diz, não, só é amoroso para quem não aponta o mal. E a condenação, diz João 3, 19 e 20, é esta, que a luz veio ao mundo, e era Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Versículo, lemos o 19 e o 20, agora vamos capítulo 17 ainda mesmo de João, versículo 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Termino com Judas capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz, e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Queridos irmãos, a palavra de Deus diz aí mesmo, o mundo não nos ouve. O mundo não vem para a luz, desculpa falar isso aqui, mas nós somos da luz. Nós somos de Deus. Esta sociedade está querendo nós olharmos para nós mesmos como se fôssemos os inimigos. Nós não somos inimigos, nós somos os amigos. Nós amamos. Nós temos, como diz este texto em Judas, misericórdia. Quem está duvidoso, quem não sabe bem a direção, nós dizemos venha, nós ensinamos e temos que agir com amor e misericórdia. Por quê? Porque a palavra nos ensina que o caminho é único, é Jesus Cristo. O caminho, a verdade, a vida. Diz que a porta é estreita, que o caminho é apertado, mas que conduz à salvação, e são poucos que entram por ela. Nós somos filhos, a Bíblia diz, da luz. E a palavra de Deus diz que eles não vêm para a luz, porque eles estão em trevas, e as suas obras, para que as suas obras não sejam evidenciadas, porque são obras de trevas, irmãos. Diante da luz de Deus, todo esse modismo cultural vai ser visto tal qual é, que chama-se pecado, imundícia, abominação, porque é isso que é. Agora, a capa da sociedade é colocar bonita, e às vezes a gente, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, eu tenho visto livros e vídeos de muitas pessoas que não são crentes, que não têm o entendimento de Deus, mas só por uma sincera reconhecimento lúcido, humanamente, das realidades culturais, muitas dessas que nós temos vivido, aborrecem, estão colocando um holofote para dizer, gente, isso não está certo, isso não vai acabar bem, isso não faz bem para vocês. Eu vou estar expondo, trazendo neste canal alguma dessas vozes, para que nós entendamos que mesmo o conhecimento humano já vê isso, muito mais nós, que aqui estamos agora entre nós, eu e você, crente, servo de Deus, amém? Que sabemos que esta realidade é pecaminosa e contrária
ao Senhor a palavra de Deus, mas nós é que somos amorosos, porque dizemos a eles a verdade. Deixar eles perecer no pecado, ir a uma eternidade sem Deus, sem Pai e sem salvação, isso é que não ter misericórdia e não amar. Nós amamos, nos dói, porque sabemos que é contrário ao que eles pensam, mas foi assim mesmo que o evangelho chegou a nós, contrário ao que nós pensávamos. Pensávamos que estávamos sendo oferecido uma prisão, aleluia. Quando fomos à igreja, aquela igreja evangélica, a gente estava dizendo, meu Deus, será que eu vou entrar nesta prisão dos crentes? E nós encontramos a realidade de liberdade. Porque alguém se apiedou de nós, porque alguém trouxe a palavra da vida para nós, porque alguém convidou a nós, mesmo entendendo que nós éramos contrários à palavra de Deus, mas quando a palavra entrou nas nossas vidas, quando o Espírito atuou por ela, nos trouxe a este bendito caminho de salvação, que eu e você estamos nele. Que Deus abençoe a você em nome de Jesus. A você que é pai e mãe de família, que te siga dando autoridade e entendimento, que o Espírito Santo de Deus siga trabalhando e movendo esta palavra em teu coração e te dando sabedoria, amor e autoridade. Você que é professor de escola dominical, você que é um obreiro na igreja, pregador do evangelho, que Deus abençoe você nesta rica obra. Não deixe de deixar o seu like nesse nosso vídeo, para que nós possamos ser vistos por mais pessoas. Comenta também se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que você gostaria que nós fizéssemos um vídeo sobre algum tema. Fique à vontade de deixar no nosso comentário, que Deus ricamente abençoe a você em nome de Jesus. Amém.